Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Esse é o segundo vídeo de uma série de 10 que eu vou responder 10 perguntas que a maioria dos pastores não respondem para as pessoas. Por isso é muito importante você ficar até o fim, porque eu vou te mostrar na palavra de Deus, hoje, qual a verdadeira religião. É a segunda pergunta que a gente vai responder nessa série de 10 vídeos. O primeiro, eu falei sobre, é pecado beber bebida alcoólica? Se você não assistiu, então já faça agora uma coisa importante para que você não perca os próximos vídeos. Você vai ver um botão aqui embaixo, se me vê pelo YouTube, né? Tem gente que está vendo pelo Facebook, escrito inscrever-se. É de graça, é só você clicar aqui embaixo, nesse botão vermelho. Do lado vai aparecer um sininho, aí você também clica aí no primeiro de cima, porque o próprio YouTube aqui vai te mandar todos os vídeos dessa série. E você vai ter todas essas perguntas respondidas à luz da palavra de Deus que está comigo aqui, de forma muito simples, muito objetiva, de maneira que todo mundo entende. Porque eu sempre costumo falar, né? Eu sou um evangelista, um pastor, eu não sou um mestre, um teólogo, então eu procuro me comunicar com pessoas que querem saber o arroz com feijão, né? Que é o que nos alimenta. Pessoas que querem saber o alicerce, a base da palavra de Deus, para caminhar com Deus, para caminhar com Jesus. Tá bom? E no final, eu vou deixar, vai aparecer aqui, ó. Quando estiver terminando esse vídeo, o primeiro, né, que eu respondi se é pecado ou não a pessoa beber bebida alcoólica. Eu quero te pedir ajuda agora para que você dê um pause aqui embaixo no YouTube. Você clica no botão em compartilhar, né? E você pega esse link aqui, compartilha em grupos que você participa no Facebook. Tem gente que está me vendo aqui pelo Facebook. Ou então em grupos que você participa no WhatsApp. Manda aí para todo mundo que você acredita que vai ter interesse nesse assunto. A gente vai ajudar muita gente, pessoal. Pode ter certeza nisso. E para responder essa pergunta de hoje, eu vou falar 3 textos aqui. Os dois primeiros, o próprio Senhor Jesus falando dele mesmo. Porque você precisa entender isso primeiro, para depois, então, a gente chegar para o fim da resposta que eu sei que muita gente procura ter, de qual a verdadeira religião. Então vamos começar aqui no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9. O próprio Senhor Jesus falando: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Vamos meditar de forma simples nesse versículo, João 10, 9. Quando Jesus disse que ele é a porta, para que serve uma porta? Para você sair de um ambiente e entrar em outro ambiente, não é verdade? Então vamos imaginar que você hoje vive num ambiente de briga, de confusão, na família, no casamento. Você vive num ambiente hoje de vícios. Você vive num ambiente hoje que você sempre está desempregado ou desempregada. Não para em emprego nenhum. Você vive num ambiente de dívidas, de nome sujo, de enfermidades. Você vive num ambiente hoje de bruxaria, feitiçaria. Você vive num ambiente hoje de depressão, de opressão maligna. Você percebe que tem algo te oprimindo e te deprimindo. Você sabe que isso não é normal. Eu posso estar falando agora e creio que estou falando agora com pessoas que estão nesse ambiente. Então Jesus diz que ele é a porta para que, uma vez que você queira ele na sua vida, então você entre por essa porta que é ele. E depois que você entra, então você vai mudar de ambiente. Vai passar a viver num ambiente de paz, saúde, de prosperidade, que tudo que está em desordem na sua vida vai passar a ter ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então você saiu daquele ambiente que eu falei antes e entra em outro ambiente de vida. Por isso que ele diz que é a porta. Só que interessante que ele fala assim, ó, a pessoa vai se salvar, e ela vai entrar e vai sair. Então, a porta é para você entrar, sair e achar pastagem. Você sabe que, se a gente for dar o exemplo aqui de ovelhas mesmo de verdade, um pastor as leva para poder se alimentarem ali na pastagem, né, no pasto. Aí trazendo para a nossa vida, para o ser humano, é tudo que você precisa para alimentar a sua vida, para prover na sua vida. Isso é a nossa pastagem. Então, Jesus, quando você começa a segui-lo, primeiro você
entra por essa porta. Aí você sai para então viver nessa pastagem, onde vai ser alimentada pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, para poder você então viver aqui nesse mundo, até passar para a eternidade uma vida abundante que Jesus prometeu. Lutas você vai enfrentar, vai ter momentos difíceis, vai ter tristezas, vai ter problemas. É claro, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas você vai passar agora para outro nível, depois que você entra por essa porta e sai, que é o que está escrito também em João, mas agora no capítulo 14, um pouco mais na frente, no versículo 6, diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Agora Jesus está falando que não é mais a porta, é o caminho. Lembra que a porta é para sair de um ambiente e entrar em outro ambiente. Ele falou para entrar e sair, para encontrar pastagem. Agora ele fala que é o caminho. E a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai, vai a Deus, senão por mim, através de mim, de Jesus. Então agora ele fala que é o caminho. Caminho é um processo. A Bíblia fala que a gente tem que desenvolver a salvação. Então, você entra pela porta que é Jesus, sai por ela e começa a trilhar um caminho que também é Jesus. É um processo de desenvolvimento humano. Até você entrar no céu, até você partir para a eternidade e viver eternamente com o nosso Criador. Então, Jesus também diz que ele é o caminho, ou seja, caminho, quando você pensa nessa palavra, então você entende que é uma viagem, é uma caminhada, entende? E por que eu falei isso para a gente chegar no final da resposta de qual a verdadeira religião? Primeiro, a verdadeira religião você encontra e pratica somente se você entregar a sua vida para Jesus e tê-lo como seu único Senhor, seu único Salvador, seu único Deus. Então, por isso eu precisei de falar essas duas passagens. Agora, para ser mais específico, a gente vai terminar no Evangelho, na carta apostólica do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, ele disse assim: a religião pura, imaculada, a verdadeira religião, para com Deus e Pai é esta. O final da resposta para essa pergunta vai chegar agora. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Olha só. Então, quando Jesus veio à Terra, a porta, o caminho, ele disse que a gente deveria simplificar a lei, que quando Jesus veio a esse mundo, as pessoas, o ser humano estava debaixo de uma lei, né? As leis que foram dadas ali para Moisés, quando libertou o povo da escravidão do Egito, depois levou eles até a Terra Prometida, e depois Jesus veio. Aí ele simplificou as leis todas em 2 mandamentos: amar a ele, a Deus, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a gente mesmo. E agora o apóstolo Tiago fala que a verdadeira religião pura, imaculada, para Deus é visitar órfãos e viúvas. Você sabia que, inclusive, o dízimo e a oferta, na época que Jesus pisou aqui nessa terra, era entregue ali no templo, né, dos judeus, para poder também ajudar os órfãos e as viúvas? Não tinha ali um auxílio do governo, né, como hoje tem ali para viúvas. Não se tinha ali orfanatos como a gente tem hoje em dia, né? Para crianças ali serem adotadas. Mas naquela época, inclusive, os dízimos e as ofertas eram usados para poder acolher as viúvas e os órfãos. Hoje, para quem crê no princípio também do dízimo, da oferta, da doação, tudo por amor, em gratidão a Deus, também com o princípio de honrar a Deus, porque Ele tem provido o que a pessoa precisa, a gente também se utiliza nas igrejas sérias, como é a nossa, dos dízimos e ofertas, para ajudar órfãos. E você sabia que muitos órfãos têm pais vivos? Eu explico. São jovens que chegam até a gente viciados, porque o pai e a mãe são viciados e não conseguem dar o melhor para o filho ali, porque são escravos das drogas. Então é como se fosse zumbis esses pais. Então esse jovem é como se fosse um órfão, porque não pode contar com o pai e a mãe. Aí conta com a igreja, conta com o nosso trabalho, para lutar para recuperar esse jovem à luz da palavra de Deus, para reintegrá-lo à sociedade, que muitos estão fora da sociedade. Então, aliás, estão presos, estão em instituições aí para poder tentar recuperá-los. Mas a gente sabe que o maior poder está na palavra de Deus para a transformação desses jovens. E muitos que vivem, né, muito mal com esses pais, que são verdadeiros zumbis,
a gente também luta para ajudá-los. E também para recuperar os pais. A gente também ajuda as viúvas. Mas também viúvas de maridos vivos. Homens também viciados, homens violentos, homens que desonram suas esposas, não provêm para suas esposas. Então, a igreja de Jesus também ajuda essas viúvas de marido vivo. E as viúvas, de fato, também, né? Então, qual que é a verdadeira religião para a gente resumir essa resposta, que muito pastor não dá? Cuidar do próximo. E o maior cuidado é apontar o caminho que a gente falou no início aqui da resposta, que é Jesus. Que a porta que Jesus abre ali para a pessoa ser salva de tudo desse mundo. Então, a verdadeira religião é você amar o próximo como você mesmo. E você ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Claro, primeiro você precisa se ajudar. Primeiro você precisa ser salvo para poder salvar alguém. Ninguém que está morrendo afogado vai poder ajudar alguém que está morrendo afogado também. Você tem que se salvar primeiro. Você sabe que quando a pessoa viaja de avião, é orientado ali, né? Antes do avião decolar, que se acontecer alguma coisa, a primeira pessoa tem que usar a máscara, né, de oxigênio nele, para depois ajudar a outra pessoa. Então, esse é o princípio. Amar o próximo como você mesmo. Então, primeiro você deve se amar. Primeiro você deve buscar a salvação para você, para sua família e depois para o próximo de fora. É só a título de exemplo, né? Você pode pesquisar isso hoje em dia facilmente. A palavra religião, ela tem uma raiz, né, que é um verbo do latim, que é religare, que significa religar o ser humano ao divino, religar o ser humano a Deus. Isso é a origem da palavra religião. Então, a maneira mais bíblica de você praticar a verdadeira religião, de você se religar ao Criador, se religar a Deus, é dessa maneira que eu falei. Agora, para isso você precisa pedir a Deus também para te mostrar, o Espírito Santo para te mostrar um lugar sério, que a liderança ali daquela denominação é séria, é um homem bem casado, uma mulher bem casada, é um casal ali à frente, é uma família ali à frente que pratica a palavra de Deus, que tem bom testemunho das pessoas, de dentro da igreja, de fora também, sabe? E que lidera essa comunidade, essa congregação de forma séria, que as pessoas sabem ali o que é feito com doações, ofertas e dízimos, como é na nossa denominação, na igreja dos do caminho, né? Aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Então, busque de Deus um lugar para você se reunir com outras pessoas como igreja e praticar a verdadeira religião. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e respondido essa pergunta. Lembrando que no final, daqui a pouquinho, vai aparecer aqui o primeiro vídeo. Se você não se inscreveu lá no início, se inscreve agora no botão inscrever-se aqui embaixo, em vermelho, clica no sininho para o YouTube te avisar dos outros 8 vídeos que a gente vai responder, outras 8 perguntas que a maioria dos pastores não respondem. Tá certo? Para você que quer conhecer a palavra de Deus, não ficar na mão de homem nenhum, não ser enganado por ninguém. Aqui embaixo, no Facebook e no YouTube, vai ter um link aqui embaixo escrito assim, como interpretar a Bíblia. Você vai clicar, vai para uma página que se for no celular você pode passar assim. E nessa página você vai ver ali o conteúdo de um curso para você entender a Bíblia. Eu sei que muita gente que está começando os primeiros passos na fé com Jesus precisa entender a Bíblia e muitas vezes não entende, isso é normal. Mas esse curso vai te ajudar a entender de capa a capa a palavra de Deus. É muito acessível, faz um teste. Ao clicar no link lá, você vai para a página primeiro. Aí lá vai ter botões assim que você vai clicar para adquirir. Tá bom? Muito fácil. E se você quer me ajudar a pagar a internet para a gente gravar esse conteúdo aqui de valor da palavra de Deus para ajudar pessoas, centenas e milhares no mundo e no Brasil, se você quer me ajudar a pagar o aluguel, a conta de luz do local onde a gente se reúne aqui como igreja, vai aparecer aqui uma chave Pix, tá? Que é o CNPJ da igreja. Você pode pausar o vídeo agora antes de encerrar, ou você pode, terminando aqui no seu aplicativo do banco, fazer qualquer doação. Pode ser R$5, R$10, menos que o valor de um pastel. Vai ser muito importante várias pessoas fazendo isso, tá? Ou se você quer ofertar ou dizimar. Se você tem sido abençoado pelo meu trabalho aqui no YouTube e quer fazer isso em forma de gratidão, pode ter certeza que vai ser usado com muita responsabilidade para poder cuidar da igreja de Jesus aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e nos ajudar aqui nesse trabalho. Combinado? Bem, eu fico por aqui, até um próximo encontro. Vai aparecer aqui então na tela o primeiro para quem não viu.